Oi pessoal, paz do Senhor para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa EBD online. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Obediência e Adoração. Nós estamos usando essa revista, que é a revista Adolescentes Vencedores, e o tema da revista é A Família Cristã. Vem com a gente! Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Geralmente o texto bíblico eu sempre peço para você ler em casa, mas hoje nós vamos ler juntos, até porque o nosso versículo-chave está dentro do texto bíblico de hoje. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 15 e nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Como eu já estou com a minha Bíblia aqui, né, produção eficiente, já vou começar a leitura, mas você pode pausar o vídeo enquanto você pega a sua Bíblia, pega uma garrafinha de água, papel, caneta, e você já sabe. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo do 1 ao 9, diz assim: Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é a oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Para mim, Jesus é a pessoa mais sincera que existe em toda a história da humanidade. Com Jesus não tinha esse negócio de meio termo, não tinha negócio de mandar indireta via WhatsApp, até porque nem existia o WhatsApp. Jesus não tinha essas coisas, essas frescuras assim para falar, sabe? Jesus chegava e dizia as coisas do jeito que elas eram. E aí nessa conversa que nós acabamos de ler, Jesus mais uma vez demonstra a sua super sinceridade. Porque os fariseus e os escribas chegam para eles assim, ó, seus discípulos não cumprem as tradições. E aí Jesus lança no rosto deles a seguinte questão: bom, eles podem até não cumprir as tradições, né? Como vocês estão dizendo. Mas e vocês, que deixam de cumprir o mandamento de Deus por conta das tradições? Verdade dura, né? Bom, Jesus praticamente falou, aliás, ele falou que eles eram hipócritas. E você sabe o que é ser hipócrita? Bom, hipócrita é uma pessoa que pensa diferente daquilo que demonstra. Ela demonstra uma coisa, mas na verdade ela está pensando outra, sabe? Hipócrita é uma pessoa falsa. E naquele momento Jesus acusa aqueles homens de serem falsos, porque eles faziam uma coisa, mas deixavam de fazer outra que era tão importante quanto. Que na verdade era mais importante, porque os mandamentos de Deus eles devem estar acima das tradições. Então, nesse momento, nós podemos perceber que Jesus ele expõe um erro gravíssimo daquele povo. Deus ordenou que todos deveriam honrar os seus pais, mas aquele pessoal não estava cumprindo isso. Ou seja, eles faziam tudo, entre aspas, certo, mas por não honrar seus pais, eles estavam errados, eles estavam errando. E você, já parou para pensar como você tem vivido a sua vida? Será que você tem vivido uma vida aparentemente correta, mas está errando nisso também? Você louva? Mas é claro, inclusive, o meu maestro disse que eu sou especial. Sentiu? Você ora? Deus, dorme com Deus, abençoa os meus pecados. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Você lê a Bíblia? Você obedece seus pais? Nossa lição se divide em 3 tópicos e eu vou discutir com você um pouco sobre o primeiro tópico,
que tem como título O que os olhos não veem, Deus vê. Bom, no Salmo 139, versículo 2, a Bíblia nos fala que Deus ele sonda os corações e conhece os nossos pensamentos. Ou seja, ninguém pode mentir para Deus. Por mais que a gente consiga ocultar das pessoas aquilo que a gente pensa, para Deus a gente não vai conseguir, nunca. Nem adianta tentar disfarçar, porque com Deus não tem isso. Ele sempre vai saber o que está dentro da sua mente e o principal, o que está dentro do seu coração. Mas o que isso tem a ver com a nossa lição? Tudo, porque às vezes nós temos algumas ações, mas as nossas intenções não estão de acordo com a vontade de Deus. Às vezes podemos até ter boas atitudes, mas o nosso coração está distante daquilo que Deus quer para nós. Um exemplo disso está lá em Atos capítulo 5, na história de Ananias e Safira. Era um casal que decidiu vender uma propriedade que eles tinham e decidiram ofertar uma parte daquele dinheiro que eles conseguiram para os apóstolos. Tá, qual é o problema? Esse casal, na verdade, não entregou o dinheiro todo. É como se, por exemplo, eles tivessem vendido por R$ 100 e só tivessem entregue 50. Mais ou menos isso. Mas o problema não está em entregar só uma parte. Olha só o que eles fizeram. Eles foram até os apóstolos e entregaram aquela parte do valor, dizendo que era todo o dinheiro que eles tinham conseguido. Vocês entenderam que rolou uma mentira aí? Mas aí vem o grande problema. A intenção do coração deles dois. Na verdade, quando eles dois entregam uma parte, dizendo que estão entregando tudo, dentro do coração deles, eles queriam alcançar prestígio diante dos olhos dos apóstolos e da comunidade. E isso foi errado. A oferta deles foi imediatamente rejeitada por Deus e os dois morreram. Em Romanos, nós lemos que Deus ele rejeita os corações que seguem os desejos humanos. Assim como Ananias e Safira fizeram uma coisa, mas na verdade intencionavam outra, muitas vezes nós estamos vivendo assim. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós louvamos, nós oramos, fazemos boas ações, mas no nosso coração as intenções estão totalmente erradas. Muitas vezes eu faço uma coisa boa para que as pessoas olhem para mim e digam: fulano fez uma coisa legal, olha só. Muitas vezes nós estamos louvando na igreja para exibir a nossa voz, orando para exibir nossa oratória perfeita. E não é isso que Deus quer. Na verdade, Deus não se importa se a sua voz é super afinada ou mega desafinada. Deus não se importa se você sabe falar palavras bonitas ou se você não sabe falar muito bem. Na verdade, o que Deus mais quer é que as suas intenções, que o seu coração seja sincero diante dele. E aí eu te faço uma pergunta: você tem vivido uma vida verdadeira ou falsa? O nosso segundo ponto vai nos dizer que quem ama obedece e quem obedece ama. Mas o que é a obediência? Obedecer é você se submeter à vontade de alguém, de uma outra pessoa. É deixar que a outra pessoa lhe guie e tome por você as decisões, ou direcione as suas decisões de acordo com a vontade dela. Em João capítulo 14, versículo 15, nós vemos Jesus dizendo que aqueles que o amam guardariam seus mandamentos. E o que é guardar os mandamentos de Jesus? É obedecer a sua palavra, é observar os seus ensinamentos e viver a sua vida de acordo com eles. Bom, quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor, é como se nós disséssemos que nós não queremos que Ele nos guie, que nós não queremos que a vontade dEle seja estabelecida sobre nós. Queremos tomar as nossas próprias decisões, queremos guiar as nossas vidas de acordo com as nossas vontades e fazer tudo conforme o nosso prazer. Nesse momento, nós corremos o risco, porque estamos negando ao Senhor, e negando a vontade do Senhor, nós estamos nos afastando dEle. No Salmo 119, nos versículos do 1 ao 8, nós vamos ver que são bem-aventurados aqueles que observam a palavra do Senhor. Ser bem-aventurado é ser feliz, é ser abençoado. Mas que toda essa conversa com obediência a Deus tem a ver com a minha obediência aos pais. Eu já oro, eu canto, eu leio a Bíblia, eu faço os meus devocionais,
Eu leio a palavra de Deus e sigo tudo que está lá. Eu sou obediente a Deus. Mas a verdade é que nós temos que observar se nós estamos obedecendo a Deus em todos os seus mandamentos. E a obediência aos pais, obedecer aos pais é obedecer a Deus. Para fixarmos melhor na nossa mente o quanto a obediência é importante, vocês podem ler 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. O profeta Samuel, ele chama a atenção do rei Saul, que desobedeceu uma palavra, uma ordem que havia sido dada pelo Senhor, com a justificativa de que estava indo oferecer sacrifício a Deus. Porém, ele foi chamado a atenção e o profeta disse para ele que aquele seu sacrifício não valeria de nada sem a obediência. É de lá que surge aquele ditado: é melhor obedecer do que sacrificar. Bem, quantas vezes nós estamos fazendo dezenas de tarefas, dezenas de atividades na casa do Senhor, fazemos diversas ações de ajudas a conhecidos e desconhecidos, tudo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Muito bem, mas muitas vezes nós estamos esquecendo de praticar essa vontade de Deus dentro da nossa casa. Como? Na desobediência aos nossos pais. A palavra de Deus nos afirma que nós devemos obedecer aos pais, porque isso é justo. Você pode ver isso lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, quando somos orientados a honrar os nossos pais. Antes mesmo da obediência aos pais ser descrita em Efésios como algo justo, já no Antigo Testamento nós temos na lei um dos mandamentos específico para isso, que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra e se prolongue os teus dias. Como nós vemos, a obediência aos pais, biblicamente, ele é um mandamento do próprio Deus. Então, como nós podemos dizer que nós estamos obedecendo a Deus, estamos cumprindo a sua vontade, se nós estamos errando nesse pequeno ponto? É como os fariseus, eles defendiam a tradição, mas Cristo disse para eles: vocês estão defendendo a tradição, mas estão errando, porque vocês estão esquecendo da lei do Senhor. Bom, nós devemos pensar um pouco mais sobre as nossas ações, dentro da nossa casa, naqueles momentos de intimidade da nossa família. Como nós estamos tratando os nossos pais? Eles estão sendo obedecidos? Nós estamos observando os mandamentos do Senhor, honrando os nossos pais? Se você honra o seu pai, se você honra a sua mãe, se você honra os seus avós, você está honrando também a Deus. Como nós vimos na nossa lição de hoje, a obediência e a adoração estão intimamente ligadas. Não adianta eu obedecer a Deus, entre aspas, e não obedecer aos meus pais. Quando eu faço isso, eu não estou agradando a Deus e não estou adorando a Deus. A minha obediência aos meus pais é uma forma de adoração. A minha adoração, ela tem que começar dentro de casa. Não esqueçam que a nossa adoração, ela começa dentro da nossa casa, com a nossa família, obedecendo aos princípios do Senhor e fazendo com que a sua palavra se cumpra dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos avós, nossos tios e primos. Mas uma lição que eu quero que você lembre hoje é que a nossa obediência aos nossos pais reflete a nossa obediência a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós estamos adorando a Ele da melhor forma e da forma como Ele realmente deseja ser adorado.